E aí, nação, bora que bora nesse domingão para mais um vídeo nessa semana aqui, sempre te atualizando sobre tudo que envolve o nosso maior de Minas. Vamos lá, nação, pós Cruzeiro 1, Ceará 1, Ceará 1, Cruzeiro 1, né, já que o jogo foi na casa da equipe alvinegra, bora ainda repercutir a partida. Eu quero trazer uma outra repercussão que eu acho muito importante nesse momento, às vésperas de algumas decisões que teremos em dezembro de 2025, né? Amanhã já entramos aí nesse mês. E tem outras notícias paralelas também, tá? Antes de mais nada, o que eu peço de maneira mais do que humilde é pra você deixar aquele likezão. Deixa o joinha, nação, início de tarde, tá? Fazendo aqui conteúdo, trazendo aqui conteúdo pra vocês, gravando conteúdo. Então, eu peço aquele likezão, né? Na humildade, deixa o joinha e hype o vídeo se aparecer a opção pra você. Fechado? Se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo e comenta bastante. Esse é um vídeo que principalmente, tá? O que eu disser no final, eu quero ouvir bastante comentários. Bom, ontem, nação, tivemos, né, a decisão aí da Libertadores da América, Flamengo campeão em cima do Palmeiras. E aí o Noite de Copa fez questão de atualizar, né, a respeito dos clubes brasileiros com mais finais de torneios internacionais na história. Então, só para relembrar, tá, que apesar aí, né, de 6 anos vivendo um dos piores momentos da história, o Cruzeiro está lá em segundo. O São Paulo é o primeiro com 23 finais internacionais, o Cruzeiro é o segundo com 18. Palmeiras e Flamengo, mesmo nesses últimos 6, 7 anos, estando nessas finais, ainda vai precisar de pelo menos meia década para conseguir chegar próximo do Cruzeiro. Isso, né, se o Cruzeiro não conseguir também alcançar essas mesmas finais de competições continentais. Então, só para registrar, né, já que o maior de Minas, apesar de ter vivido momentos recentes ruins demais, ainda estamos, né, em um rol que, fora do eixo, só o Cruzeiro e diria que o Grêmio estão. Bom, e aí, nação, né, acerca desse jogo de ontem, como o karma, ele é fogo, né? Eu queria trazer um ponto que eu acho que mostra o quão ser mau caráter no futebol muitas vezes volta pra você. O mau caratismo, ele retorna em algum momento, né? E dessa vez pro Palmeiras voltou rápido demais. Quem não vai se lembrar que agora, né, há algumas semanas, em novembro, se eu não me engano, ainda foi em novembro ou foi no final de outubro, jogamos contra o Palmeiras no Allianz Parque, empatamos em 0 a 0 em um jogo onde o Cruzeiro tinha tudo para ganhar. Porque o Gustavo Gomes, com menos de 20 minutos de jogo, tinha tudo para ser expulso. Deveria ter sido expulso, né? Ele tirou o Wanderson da temporada, pode ser que o Wanderson volte para a Copa do Brasil, não é certeza, então ele tirou o Wanderson, né, da reta final do Brasileiro e ficou em campo, não foi expulso. E os palmeirenses ainda deram risada da nossa cara, desdenharam da nossa cara. E alguns, como o senhor Bruno Fux, que, diga-se de passagem, que jogadorzinho horroroso, disse isso daqui após aquele jogo, ó. É difícil falar, né? Como o senhor falou, toda hora um time reclama. Certo. Não sei até que ponto a gente tá certo nisso, até que ponto a arbitragem tá certa. Acho que todo mundo, fiquei sabendo até que o Cássio falou que todo mundo tem que se unir para poder melhorar. Eu acho que para melhorar o campeonato também. Certo. Eu realmente acho que o lance não foi para vermelho. Não foi. Eu, como defensor, é um lance natural que ele tira a bola, ele claramente toca na bola e a perna vai. O Wanderson vem de encontro também. A culpa é do Wanderson. Vocês estão vendo o lance do lado aí, né? A perna do Wanderson e as travas do Gustavo Gomes. E aí, você que acompanhou a final, ou pelo menos viu a repercussão, o Pulgar ontem, o Eric Pulgar, era pra ter sido expulso. Sabe por que era pra ter sido expulso? Porque em um lance com o Fux, com o Bruno Fux, ele fez a mesma coisa. Acertou o mesmo local da perna. Literalmente, nação. Literalmente. E adivinha? O Pulgar, que também deveria ter sido expulso, não foi. E adivinha que os palmeirenses estão reclamando? Ai, ai, ai. Agora o choro é livre pra vocês. O Samuel Venâncio até publicou, né? Pelo critério do próprio Bruno Fux,
não era pro Pulgar ser expulso. E aí, né, já viram, né, vários palmeirenses enchendo o saco aqui do Samuel Venâncio, mas a verdade é que o cara, rapaziada, ele é cruel. Vamos lá, nação, algumas coisas sobre o jogo de ontem, tá? Primeiramente, se você acompanhou a partida, tá ligado que o Arroio saiu na reta final do primeiro tempo, sentindo, né? E aí o nosso Leonardo Jardim respondeu sobre o Arroio e também sobre o Caio Jorge, que foi poupado para a partida de ontem, tá? Vamos para aspas aí do professor para saber se ambos preocupam para a sequência da temporada. Arroio, acreditamos que tenha sido uma contratura no adutor. Então, é o Leonardo Jardim falando sobre Arroio. Não quisemos arriscar e nem o jogador, porque temos outras soluções no banco e temos jogos importantes e convém todo o elenco estar disponível. Então, o Leonardo Jardim respondeu isso. De certa forma, o Jardim deu uma tranquilizada na gente, né? Basicamente falando que a lesão é séria. A resposta, não, tá? Foi mais uma precaução, tá? E outro, o Sinisterra entrou, rapaziada, e jogou bem demais. Responde se você concorda comigo, tá? E aí, rapaziada, uma outra aspas aí é sobre o Caio Jorge. O Caio teve problemas físicos, uma contratura também, né? A equipe médica também decidiu não arriscar e criar uma lesão. Como eu disse anteriormente, queremos ter toda a gente disponível. Basicamente, o Cruzeiro já pensando na semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Corinthians. Depois de ontem, né? Se o Cruzeiro vencesse, ainda tinha uma leve esperança. Mas depois de ontem, agora matematicamente não temos mais chances de alcançar o Flamengo. O Cruzeiro vai para os seus 69 pontos. Também não consegue ser ultrapassado pelo Mirassol. A não ser que tenha uma combinação de resultados aí inacreditável. Então é bem provável que garantimos aí a terceira colocação. E quem sabe até a segunda colocação, que hoje está com o Palmeiras a um pontinho do Cruzeiro. Um pontinho a mais, né? 70 Palmeiras, 69 Cruzeiro. E aí sobre o jogo de ontem também, nação, eu quero trazer essa postagem aqui no Twitter do Celeste Insights, que é basicamente o reflexo de muitos cruzeirenses após a partida de ontem a respeito do Wallace, né? O Celeste Insights comentou o seguinte, ó: partidaça do Wallace hoje, merece os elogios, geladeira enfim dá sinais de melhora. Pelo que vi, foi uma das suas melhores partidas desde que ele chegou, e aí tem alguns números dele aqui. Basicamente eu diria pra você que eu não colocaria que ele fez uma partidaça, tá? O Wallace, na reta final dele na Europa, fez partidas, ó, bem melhores que essa de ontem, mas dá pra dizer que o Wallace, ele mostrou algo que pouquíssimas vezes ele mostrou, desde que chegou no meio do ano de 2014 no Cruzeiro, aliás, 2024 no Cruzeiro. Pouquíssimas vezes ele mostrou isso, ou nenhuma vez. Realmente a partida do Wallace ontem, ela foi muito positiva. Teve ali, no segundo tempo, em determinado momento, assim, que ele teve um erro de passe bobo ali, mas foi exceção da exceção. De modo geral, o Wallace conseguiu fazer a sua função muito bem. Não é o Lucas Romero, ele não consegue entregar o que o Romero entrega. São jogadores de características diferentes, mas se ele entregar o que ele entregou no jogo de ontem, ele vai ser muito mais útil do que vinha sendo. O fato aí, a questão é o custo-benefício, né? Porque tudo indica, todo mundo estando saudável, o Wallace é banco. E não é um jogador barato e nem veio de forma barata, né? Aí é que tem que se ponderar. Mas comenta se você concorda que a partida do Wallace ontem ela foi muito boa. E pra finalizar o nosso vídeo, nação, eu já vou adiantar, tá? Passamos dos 8 minutos de vídeo e a gente vai passar dos 11, dos 12. E se você quiser sair agora, tudo bem. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Só não esqueça do like, de hypar, de se inscrever, comentar e compartilhar. Por que eu tô dizendo isso, tá? Porque o que eu vou falar agora, pra alguns, não vai interessar. Mas se você é cruzeirense de verdade, e é chato falar isso, né? Porque quem sou eu pra querer trazer lição de moral, falando que esse é cruzeirense mais do que aquele? Eu não sou bosta nenhuma. Mas eu vou dizer o seguinte, pra quem viveu o Cruzeiro nos últimos anos, e tem senso crítico e ao mesmo tempo senso de realidade, esse vídeo é pra você a partir de agora. Se você não tem, eu acho que você não vai gostar do que vai ouvir, tá? Então é o seguinte, tem uma postagem aqui do Kyle Warriors que ela reflete muitas outras postagens de perfis do Cruzeiro nas últimas horas. Esse é só um exemplo, tá? É só um exemplo, eu vou ler e diz o seguinte: vou falar o que nenhum cruzeirense tem coragem, mas esse time até agora pipocou muito. Pipocou no clássico do Mineiro que podia eliminar o rival, pipocou contra o América,
escolheu sair da Sula, pipocou contra times piores no Brasileiro, Copa do Brasil é a última chance. Você sabe qual é o reflexo dessa postagem aqui? Você sabe qual que é, nação? É o reflexo de um torcedor que ele vive em Nárnia. Com todo respeito ao Caio, e eu já trouxe postagens do Caio em alguns outros vídeos aqui no canal. E geralmente, sempre trazendo postagens que eu, comento em cima de forma positiva. Mas essa, Caio, assim como outras parecidas, na boa, elas precisam ser minadas. Eu preciso refutar o que você escreveu, porque, rapaz, isso é um tapa gigantesco na cara de cada cruzeirense que viveu o Cruzeiro nos últimos anos. Eu acho que você não me viu. Mais do que isso, é um comentário que vai totalmente na contramão do que é o futebol brasileiro. Pra quem não tá ligado, em 2019 o Cruzeiro ele cai pra Série B, e não é que ele cai, ele é jogado. Ele é jogado, ele é empurrado, coloca uma areia em cima, fecha um caixão com 30 chaves, e o Cruzeiro é jogado lá, ó, empurrado cada vez mais. Jogam água pra cada vez mais ser empurrado pra baixo, porque o que foi feito com o Cruzeiro é algo que não foi feito com nenhum outro clube nesse país. O que rolou no Cruzeiro é algo muito sério. E até agora, quase nenhum tipo, quase nenhum, ou nenhum tipo de represária, sanção, prisão daqueles que fizeram o que fizeram com o Cruzeiro, de fato aconteceu. Mas enfim, isso é papo para outra hora. Então em 2019 a gente cai da forma que caiu. Virada de 2019 para 2020. Cada dia que se passava, um jogador diferente saía pelas portas do fundo, sem o Cruzeiro receber R$1. E de direito, porque o Cruzeiro não pagava salários, direitos de imagem, não pagava INSS, pagava bosta nenhuma, FGTS, ó, há mais de ano. Então saíram da forma que tinha que sair. É o que diz a lei, O Cruzeiro vai para 2020, contratando desesperadamente o Adilson Batista. Vai pro Mineiro da forma que foi, com um monte de jogador de base, contratando assim, sem planejamento nenhum. Aí vivemos 20, 21 e 22, 3 anos na Série B. 22 a gente sobe, já como SAF. A SAF foi a salvação do Cruzeiro, foi a escolha que o Cruzeiro fez, talvez tenha sido a única disponível para o Cruzeiro sair da situação que estava. Aí voltamos para a Série A em 23, com o Ronaldo tendo culhão para falar, não brigaremos por nada que não seja ficar na Série A. Foi o que aconteceu, se salvamos nas últimas rodadas, graças a Bruno Rodrigues, graças a Robert, graças a alguns poucos jogadores que nos salvaram em jogos inexplicáveis, contra Fortaleza fora de casa, contra Goiás fora de casa. Agora, isso que eu tô dizendo, alguns cruzeirenses viveram pelo visto, porque pelo que eu tô vendo no Twitter, essa realidade, ela é paralela. Ela nunca existiu. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer que existiu. Eu tenho que dizer que o Cruzeiro quase caiu para a Série C. Aí vamos para 2024. Pressão gigantesca, muita gente querendo investimento, muita gente dizendo que o Ronaldo não ia investir, e o Ronaldo batendo de frente. Cara, não tem como investir. Eu sei que vocês queriam, mas não tem como. Eu não tenho capacidade. Eu tenho capacidade de fazer o que eu tô fazendo, colocar a casa em ordem. Agora, investir pra bater de frente contra Flamengo e Palmeiras eu não consigo. Aí eu acho que ele viu que a água bateu na bunda, vendeu pro cara certo, vendeu pro Pedrinho, mas aí, com meio trabalho feito. Porque 2 anos e meio, quase 3 anos, de austeridade financeira em um time que tava com 1,3 bi de dívida, ainda é pouco. Ainda é pouco. E talvez a gente vai ver a dívida estar aonde tem que estar só daqui a 2, 3 anos. Porque o Pedrinho continua pagando e continua tendo responsabilidade. Mas aí chega o Pedrinho, que ao mesmo tempo que ele tem responsabilidade de continuar pagando as dívidas, de manter o que tem que manter, ele também tem o money para contratar, para melhorar o que talvez a gente imaginaria que só aconteceria daqui a 4, 5 anos. E é o que acontece. A janela do meio do ano passado, ela é uma janela de Matheus Henrique, ela é uma janela de Wallace, é uma janela que o Cruzeiro efetiva a compra do João Marcelo e do Matheus Pereira. Aí chega outros jogadores também para agregar esse elenco, chega o Cássio, chega outros jogadores.
É uma janela suficiente pro Cruzeiro tentar manter o rendimento que tinha. Era um rendimento de Libertadores, mas via Brasileiro não consegue manter. A gente degringola, mas consegue avançar na Copa Sul-Americana e joga uma final sul-americana, uma final continental, depois de viver o inferno durante anos. Perdemos a final, e assim, a final mais difícil que um brasileiro perdeu nesses últimos anos, porque foi contra um Racing muito forte, muito competitivo, que não à toa esse ano jogou semifinal de Libertadores. Semifinal ou quarta de final, me ajudem aí. Mas tava lá nas cabeças. Se não tivesse o Flamengo pela frente, daquele lado, fatalmente iria pra final. Mas é que pegou o Flamengo, foi campeão, não atua. Aí a gente perde aquela final. Temos um planejamento equivocado para esse ano, que passa por permanecer com o Diniz, um técnico fadado ao fracasso. O Fernando Diniz é um técnico fadado ao fracasso. Você gosta do Diniz? Vou repetir. O Fernando Diniz é um técnico fadado ao fracasso. Ele é horroroso, o pior técnico da história do Cruzeiro. É o pior. É o pior técnico da história do Cruzeiro. Ah, mas teve o Mozart. Ele é o pior técnico da história do Cruzeiro. Mas teve o Tigrão. Ele é o pior técnico da história do Cruzeiro. Aí, o planejamento para esse ano era com esse cara. Eu dizia dos meus primeiros vídeos de 2025. A queda do Diniz é só uma questão de tempo. Ela vai acontecer, só não sabemos quando. Aconteceu antes do que a gente imaginava. Ele cai na reta final da primeira fase do Mineiro. E aí, dias depois, graças a uma pedida salarial alta do Renato Gaúcho, chega Leonardo Jardim. O ano do Cruzeiro de 2025, ele estava fadado ao fracasso. Fadado. A principal janela de transferência já tinha sido feita. Estava fechada. O elenco não estava dando liga. Mas chegou um cara que salvou a temporada. E mais do que isso, ele trouxe perspectiva que um trabalho com a atual direção, com os atuais donos, poderia dar o fruto. Não só dentro de campo, mas também fora de campo, que é o mais importante. Porque se você não fizer o trabalho fora de campo estruturado, dentro de campo ele esfarela. Ele vai esfarelar. Olha o Botafogo. Essa semana, o presidente da associação do Botafogo, o Montenegro, ele disse: não é que alguém me falou, eu sei, porque eu fui consultado. O Textor teve que pegar dinheiro com a agiota para conseguir manter a folha salarial até o final de 2025. O Botafogo não tem dinheiro para pagar o que precisa ser pago até o final do ano, que não seja a folha salarial. Ou seja, está esfarelando, porque a reconstrução ela começou de dentro do campo para fora. Se é que em algum momento ela tocou o lado de fora. O Cruzeiro começou por dentro. Começa com a transição do Sérgio Santos Rodrigues para o Ronaldo. Quando o Sérgio ele vai inúmeras vezes em Brasília para tentar fazer com que a SAF acontecesse, que ela fosse aprovada, foi aprovada, Ronaldo assumiu, a austeridade aconteceu, um cara com as costas largas apanhou, conseguiu 2 anos e meio apanhar, mas colocar austeridade nesse clube, para entregar para um cara com capacidade financeira, para manter a austeridade fora de campo, mas também com potencial contratação, para deixar o Cruzeiro competitivo dentro de campo. Mas mesmo assim, ainda errando como com a permanência do Diniz. E aí, rapaziada, com um pouco de sorte também, chega um cara que é o cara para conseguir, como eu disse agora há pouco, mudar o nosso ano de 2025. O Cruzeiro, ele sai da água pro vinho, um Cruzeiro fadado ao fracasso em 2025. Tem o norte, tem um planejamento, e o planejamento passa por Série A, Libertadores. Sul-Americana, eu não quero saber dessa merda. Eu vou jogar com o time reserva ou time misto. O Cruzeiro jogou uma vez com o time titular na Sul-Americana. Uma vez. Pega a escalação dos 6 jogos. Faça como eu. Não fala besteira, não. Uma vez com o time titular. O time que faz isso, ele tá abrindo mão da competição, certo? Então, abrimos mão da Sul-Americana. Focamos no brasileiro e focamos na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil ia até onde dá, mas com foco no brasileiro para voltar à Libertadores. O que está sendo entregue agora em novembro de 2025?
na pior das hipóteses, terceira colocação no Brasileiro, podemos chegar em segundo. Estamos na semifinal da Copa do Brasil. Somos um dos favoritos. O time que enfrentaremos. Jogamos agora, semana passada, e vencemos por 3-0. Eu não sou besta, eu sei que vai ser outro jogo. No mata-mata, eles vão jogar de uma outra maneira. E aí basta o Cruzeiro manter focado para conseguir, quem sabe, manter a atuação que teve agora contra o Corinthians nos 3-0, /4-0. Então podemos conquistar esse título. Ou seja, em termos de planejamento, o que tinha que ter sido traçado foi alcançado. Mas aí, me vem os caras como esse aqui, em outras palavras, dizer que o Cruzeiro tinha que ganhar o Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Copa Sul-Americana. Com que elenco, cara pálida? Com que elenco? Quando o Fabrício Bruno não joga, quem que é o substituto dele? Tem o mesmo nível? O reserva do Cássio tem o mesmo nível que ele? O reserva do Romero, do Matheus Pereira, do Caio Jorge. Eu não sei o que esses caras pensam, rapaziada. Se você é cruzeirense, chegou até aqui aos 21 minutos de vídeo e pensa desse jeito, você não tá batendo bem das ideias. Ah, mas perdemos pontos em casa contra o Sport, contra o... contra o Santos, contra o Vasco. Aí empatamos fora contra o Juventude, empatamos fora contra o Ceará. Ô cara pálida, deixa eu te contar um segredo. Em todos os anos de Campeonato Brasileiro, os times do G4 perdem pontos para times fora do G4. É um segredinho que eu tô te contando. Quer um exemplo? O Flamengo deve ser campeão brasileiro, né? O Flamengo empatou em casa com o Grêmio. O Cruzeiro ganhou em casa do Grêmio. E o Flamengo empatou em casa com o Vasco. Mas o Cruzeiro fez o que com o Vasco em casa? Ganhou. Em casa, né? O jogo de Uberlândia. Um dos jogos da virada desse Cruzeiro. O Flamengo fora de casa, lá no Nordeste contra Fortaleza e Ceará ganhou? Pesquisa se ganhou, seu cara pálida. Qual foi o resultado do Cruzeiro contra o Fortaleza lá? Em casa, o Palmeiras perdeu pro Bahia, empatou com o Mirassol, perdeu fora pro Bahia, perdeu fora pro Mirassol. O Flamengo não ganhou ponto nenhum do G6, exceção feita a uma vitória fora de casa contra o Botafogo. Todo mundo perde ponto pra todo mundo, gente. É óbvio que eu não queria perder em casa pro Santos, perder em casa pro Ceará, empatar com o Sport. Eu sei que em algum desses jogos você fala, é inadmissível. Mas volta pra realidade, o Cruzeiro tem elenco pra você cobrar vitória em todos os jogos, até nesses que são fáceis. Ó, sai do pedestal, volta pro chão, entenda o nosso momento. Se você não abraçar o Cruzeiro nesse momento agora, eu não sei em que momento que você vai abraçar. Eu acho que você dormiu e hibernou no primeiro semestre de 2019, acordou no segundo semestre de 2025 e tá achando que o Cruzeiro tá voando. Que o Cruzeiro fora de campo tá com tudo pago, que o elenco do Cruzeiro é o melhor elenco do futebol brasileiro. E não é. Não é. Não é. Você tá achando que o Cruzeiro arrecada 1 bi por ano? Não arrecada. O ano passado arrecadou menos que o Santos. O Santos estava na Série B. Sabe por que isso? Porque ainda vivemos, em algum sentido, reconstrução. Reconstrução. Porque é normal um time da Série B arrecadar mais que o Cruzeiro? Independente do time que seja? Se você falar que é normal, você tá doente. Esse time sendo o Santos, se fosse o Flamengo ou o Corinthians, até entenderia. Mas o Santos arrecadou. Arrecadou porque vendeu o jogador. E aí teve uma arrecadação um pouco maior do que a do Cruzeiro. Então assim, a gente tem que estabelecer muitos tetos. Até esses tetos serem alcançados, ô cara pálida, entenda que não dá pra cobrar título de Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano no mesmo ano. Não dá pra cobrar que jogue a Vera as 3 no mesmo ano. O Flamengo, com o elenco que tem, teve que escolher jogar a Copa do Brasil com um time alternativo? Ou você esqueceu como é que o Flamengo perdeu fora de casa, em casa, na verdade, pro Atlético? O Flamengo perde em casa pro Atlético, aquele 1-0 lá, na falha do Léo Pereira. Por quê?
Porque foi com o time, metade do time era reserva. O Felipe Luiz teve que fazer a escolha. Brasileiro e Libertadores. O Cruzeiro escolheu Brasileiro e Copa do Brasil. No que está no nosso alcance, terceira colocação ou segunda colocação no Brasileiro. Nesse momento que o Cruzeiro está, rapaziada, não é que eu comemoro, é que eu tenho o senso de entender, cara, o trabalho tá feito. O trabalho está feito. Se o título viesse, era além da capacidade e do que imaginávamos. Entende? Você consegue entender? Então assim, rapaziada, vamos colocar a sandália da humildade e entender onde estamos. Agora, o ano que vem, dependendo do que chegar de jogador, aí a gente pode aumentar o nível de cobrança. Aí a gente pode começar o brasileiro querendo ser campeão e exigindo tal. Porque o time que investiu 700 milhões de reais esse ano, por exemplo, não vai levar nem o Paulista. Também investimento não significa merda nenhuma. Olha como é engraçado o futebol. Só que sabe também o que é engraçado? É que, tudo bem que o Palmeiras não ganhou nada esse ano, mas vai ganhar. O ano que vem, o outro ano, em 2028, vai ganhar. Porque o planejamento ele é de fora pra dentro. Dentro, realmente, esse ano falharam. Mas o trabalho fora é tão bem feito que o Palmeiras vai voltar pra final da Libertadores. Ele vai voltar a jogar a final de Copa do Brasil. Ele vai voltar a ser campeão brasileiro. Ele é hegemônico no estado de São Paulo e vai continuar sendo. Até que um Corinthians da vida, por exemplo, tenha vergonha na cara e faça o que o Palmeiras fez. Fora de campo, pra ter resultado dentro. Então assim, vamos acordar pra vida. Volta pra realidade. Vamos abraçar o Leonardo Jardim e a atual diretoria, que eles merecem. Votos e votos de confiança. Eu não vejo um futuro próximo do Cruzeiro sem esses caras. Acredito que esses caras são capazes de colocar o Cruzeiro de volta a ser campeão. Não conquistamos um título. Há quanto tempo? 6 anos, vai fazer 7. É isso? Primeiro semestre de 19, primeiro de 20, de 21, 22, 23, 24, 25. Então assim, rapaziada, desabafo feito, né? Lição de moral dada, e eu não sou bosta nenhuma pra dar lição de moral a ninguém. Eu não sou merda nenhuma. Mas eu precisava falar, porque eu abro o Twitter hoje, cara, e eu vi esse tipo de postagem que vocês estavam na tela agora, daí pra pior. Eu não posso achar normal, eu não posso me calar. Não posso. Não posso. Eu estaria sendo um cruzeirense muito ruim. Muito ruim. Tendo um canal que eu tenho e ficar quietinho, calado. Mas tá, eu peço perdão pelo vídeo longo. Domingão, ninguém merece. Mas se você chegou até aqui, cara, só agradecer, tá? Por, de alguma maneira, você respeitar o que eu digo, tá? Deixa o like, hype o vídeo. Fique com Deus, até a próxima. Tamo junto.